Começando uma nova temporada de preparação física, um quadro que deu muita repercussão positiva, porque é importante o golfista ir para o campo, melhorar teu jogo, melhorar teu game. Agora, tem que melhorar tua condição física também. E hoje a gente vai fazer uma temporada nova com a África. África, muito obrigado por nos receber e começar essa temporada. E antes da gente ir direto para os exercícios, vamos conversar um pouquinho, entender desde quando que você está cuidando de preparação física de golfista. Bom, eu me formei em 2005 em Educação Física na USP e naquela época eu já procurava realmente trabalhar em algum nicho específico. Eu não sabia nada de golfe, mas foi realmente assim uma inspiração que veio durante uma aula de Pilates, onde estavam falando sobre movimentos rotacionais, para esportes rotacionais, e aí eu pensei, poxa, acho que o golfe pode ser um bom nicho. E eu comecei a pesquisar quantos golfistas tinham no Brasil, né? Isso foi que ano? Isso era 2005, 2006. Então, quando eu comecei a me interessar, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Aí, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos durante 2 anos, e aí lá nos Estados Unidos, realmente eu fiz um curso de preparação física para golfe, antes do TPI isso, fiz um curso que era de pilates específico para golfistas e já comecei a escrever alguns artigos, mandar para as revistas no Brasil. O golfe estava explodindo com o Tiger, né? E ele mostrava muito a importância da preparação física. Então os próprios professores começaram a falar para os alunos, olha, se você quer melhorar, você tem que trabalhar essa parte. E aí comecei realmente a trabalhar com muito jogador amador nessa época. 15 anos, então. 15 anos. Agora, com 15 anos, o golfista melhorou a sua condição física? Ele está preocupado de verdade? Eu diria que hoje em dia muito mais. Naquela época era complicado, porque eu me lembro, eu ia muitas vezes em torneios de golfe e eu preparava ali uma área de aquecimento e eu chamava eles para participar e muitos passavam falando, não, isso faz mal, não, isso vai atrapalhar meu jogo, não, eu vou cansar, melhor não, tem massagem? Então o pessoal ainda não acreditava muito, né? Tinha gente inclusive que achava que ia prejudicar o swing. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Assim, a gente sabe hoje em dia que assim, o seu swing é reflexo do que seu corpo consegue fazer. Né? Então cada um tem o swing que merece. Isso é verdade. Agora, a gente agora, antes de começar nossas dicas, começar nossas aulas, como é que funciona hoje esse modelo de você ter um professor olhando para você ter um olhar mais clínico para poder melhorar teu swing? Não é todo mundo que tem acesso a São Paulo, que tem acesso a você. Como é que funciona esse modelo hoje de negócio? Bom, eu diria que a pandemia mudou muito a maneira como a gente trabalha com os clientes. Com a pandemia, entrou muito mais o treinamento online, certo? Então, hoje em dia, de fato, assim, através do videoconferência, você consegue dar uma aula, você consegue fazer uma avaliação. Logicamente, não é a mesma coisa que você está lá presente, sim, mas com certeza ajuda muito, principalmente se você mora numa cidade onde não tem ninguém que tenha esse tipo de conhecimento. Então, você consegue contratar professores que estejam em qualquer parte do mundo. Eu fiz grandes parcerias com um professor americano, que é o Brian Jacobs, que é um professor do Golf Channel, e com uma professora inglesa que chama Daisy McKenney. E você está dando aula lá também? Também. Tá então, assim, o Brian, pro São Paulo. Exato. O Brian me indica para os clientes dele, a gente faz uma comunicação, então ele me dá o feedback de como que o jogador, quais são as dificuldades, como é que ele joga, como é que ele é fisicamente. Aí a gente faz algumas aulas online, né, videoconferência, e eu mando o treino para ele e ele faz sozinho. E dando feedback, esse exercício está bom, esse me machucou, esse foi muito leve. E sempre fazendo o trimming ali do treinamento. A gente agora vai tirar uma casquinha da África para esse quadro, que a gente vai começar agora. São 10 dicas aí pela frente para a gente começar a fazer um pouco de exercício. Quem está em casa depois acessa, procura. Qual é o teu site para poder te procurar? Golf Fit. Dentro do site Golf Fit ou do Instagram, vocês têm acesso a muita informação, artigos no blog, vídeos. E aí, quem tiver interesse depois no programa online, o programa está super legal, tem mais de 250 exercícios gravados já e ele roda perfeitamente. Bom, vamos lá, né? Estou precisando melhorar minha condição física, literalmente, e a gente vai começar agora, fica ligado. África, em que momento o golfista amador deve procurar o exercício, um profissional para ajudá-lo? Bom, em muitos casos eles procuram a preparação física específica quando eles começam a sentir dor. Então, quando começam a se machucar, né? E aí, talvez pode ir no médico e o médico fala, você tem que fazer um fortalecimento da lombar, ou tem que fazer um fortalecimento do ombro. Porque é aquele negócio, o corpo, ele cria compensações baseado naquilo que você consegue ou não consegue fazer. E aí, as articulações mais frágeis sofrem.
E aí ele acaba procurando um treinamento específico. E por que um treinamento geral não vai funcionar? A pessoa, assim, o preparador físico que vai trabalhar com esse golfista, ele precisa entender quais são as demandas do esporte, ele precisa saber se comunicar com o coach. Então é muito importante que não só ele tenha um conhecimento de treinamento, de biomecânica, mas ele tenha um conhecimento técnico do swing. Então, assim, obviamente, assim, vai fazer pilates, nunca fez, vai ajudar, vai melhorar, vai fazer yoga, vai ajudar, vai melhorar, mas talvez não vai te levar para o próximo nível. Primeira coisa que eu faço quando eu começo a trabalhar com um aluno novo é perguntar para o professor de golfe qual é a dificuldade do seu aluno, o que você percebe, porque o jogador tem uma percepção e o professor tem outra diferente. Lógico. E é aquele negócio, nosso cérebro, às vezes ele é muito positivo e às vezes ele é muito negativo. Então ele exagera demais as dificuldades e as fortalezas. E existe um exercício, uma dica, um caminho, um olhar aqui para a gente passar agora para a nossa audiência? São 3 milhões de casas todo mês que a gente está entregando para que ele possa pelo menos ter uma percepção. Olha, eu preciso olhar, prestar atenção nisso. O que a gente pode passar para o pessoal? Bom, assim, eu digo que quanto mais velho é o jogador, mais tempo ele precisa passar fazendo uma preparação física. Então, as crianças, por exemplo, que jogam alto rendimento, que competem e tudo mais, a preparação física deles é muito mais coordenativa, de ganho de habilidades, não tem tanto assim um negócio duro de prevenção de lesões, mas quanto mais velho o jogador fica, mais ele vai sentindo. Mas é a nossa média do golfista, né? Quanto mais velho. Exato. Né? E assim, quando eu pergunto para eles o que você precisa, por que você está me procurando, eles falam sempre, quase sempre, o meu problema é que eu não giro o quadril, eu não consigo passar o quadril, eu acho que é falta de mobilidade, eu não rodo. E aí a gente vai fazer uma avaliação física e às vezes descobre que não, ele tem mobilidade, mas falta coordenação. E como é que ele percebe isso? Tem um teste muito simples, né, que é um teste do protocolo do TPI, que é o teste de dissociação. Então, a gente pede para o jogador ficar na posição de ferro 5, cruzar os braços no peito e fazer somente uma rotação de tronco sem mexer o quadril. Então, o objetivo aqui não é girar muito, mas é girar com qualidade, levando o ombro para trás. E eu vou observar se ele mexe o quadril ou se consegue ficar parado. Então, o que seria um teste falho? É quando o jogador quer exagerar e aí ele leva o quadril junto, tá? A segunda fase seria avaliar a mobilidade do quadril, né, controle pélvico com estabilidade de ombro. E agora é o oposto, então, ombro parado, só mexendo o quadril, tentando não esticar os joelhos. Esse é o teste de dissociação, rotação pélvica. Já vimos que o Henrique tem uma dificuldade aqui, né? Olha aí, tá vendo? Vamos melhorar isso aqui. Então, primeira dica, aperta um pouquinho mais o seu abdômen, mantém ali mais engajado, certo? E tenta focar só em mexer como se fosse a fivela do cinto apontando para um lado e para o outro. Isso. E eu vou segurar um pouquinho aqui só para te dar essa estabilidade que falta. E aí agora eu vou soltar e você vai tentar manter. Isso. Tenta não esticar o joelho, tá bom? Deixa o joelho sempre flexionado. É difícil no começo. É difícil. Mas é coordenação. E coordenação, o cérebro no começo, ele te diz, não gosto, é difícil, não vou fazer, mas a aprendizagem é rápida. É rápida e isso ajuda muito a melhorar. Óbvio, se a gente percebe que tem uma falta de mobilidade, de quadril, de rotação, de controle pélvico, a gente vai trabalhar nisso na academia. Mas essa parte coordenativa, ela é relativamente simples de arrumar. Dica, vá pro espelho. Eu Exatamente. já vou ter que testar, porque eu já veio aqui no ao vivo e faz exercício para depois você evoluir da jogada.